A gente vai falar um pouquinho aqui de uma tradição já nos eventos da Telcomp, os desafios da área de infraestrutura. A gente teve alguns painéis nos últimos 2 anos falando de poste. O mundo não é só poste, tem subterrâneo também. A gente vai procurar dar uma abordagem um pouco diferente nesse tema. Quer dizer, a gente tem problemas de coordenação, não só nos postes, mas no subterrâneo das cidades. Isso vai ser destacado nesse painel. Então, queria chamar aqui para coordenar os trabalhos o Felipe, que é do staff da Telcomp, o nosso gerente da área de infraestrutura, que coordena esses desafios no dia a dia aí de obras conjuntas. Chamar o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que tem sido um parceiro do setor, brigou aqui conosco em temas que envolveram cobrança abusiva por uso de postes. Obrigado, deputado Domingos Neto, pela presença aqui. Nos apoiou em alguns incêndios no Ceará, enfim. Também chamar aqui ao palco o Pedro Lucas Araújo, diretor do Departamento de Investimento e Inovação do Ministério das Comunicações, que está conduzindo uma consulta pública e a gente vai debater a respeito do tema de infraestrutura, coordenação. E o Paulo Foghetti, da Dura-Line, diretor da Dura-Line, que vai falar também um pouco dessa outra parte da infraestrutura subterrânea e tudo mais, que é um outro tema que precisa ser desmistificado, desvendado. Tá bom? Eu agradeço os participantes do painel. Passo a palavra, Felipe, para você conduzir aqui as discussões. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui aos palestrantes, Paulo Foghetti, da Dura-Line, Pedro Lucas, diretor de inovação no Ministério das Telecomunicações, e o deputado Domingos Neto. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução ao nosso painel, que é um tema bem crítico, né? Como o próprio Luiz falou, os postes é um desafio, temos diversos problemas aí na ocupação do espaço aéreo e muita demanda para o enterramento dessas redes. No entanto, o enterramento das redes não é algo típico, né? Em muitos locais, a gente se depara com um ambiente ainda pior do que os postes, a única coisa é que ele está escondido, né? Nos grandes centros, muitas vezes é quase que impossível você fazer uma obra limpa, ágil e eficaz. Voltando um pouco na questão dos postes, né, a Telcomp ela tem há algum tempo liderado aí alguns trabalhos para a atuação nessa problemática, né? Temos alguns projetos aí em curso. Um deles é a revisão da ABNT, onde o nosso maior foco é a melhor ocupação dos postes, com uma ampliação da faixa de compartilhamento, que possibilita, aí, enfim, ter um maior número de empresas ocupando os postes. Um segundo é um processo de fiscalização com o uso de inteligência artificial, onde a gente consegue ter uma grande agilidade e até fazendo um referencial, né? Hoje, uma equipe de vistoriadores consegue vistoriar algo em torno de 100 postes por dia. Com a utilização dessa inteligência artificial, a gente consegue levar isso a 1000 postes por dia. O poste tem que estar arrumado, né? Então, ele se conversa muito com a questão da revisão da ABNT. E, por fim, temos uma proposta para a implantação de uma entidade com um olhar de zeladoria, né? Porque a gente sabe que, se não há um zelador ou alguém que cuide daquele ativo, ele volta a estar bagunçado. E também estamos olhando, nesse sentido, como melhorar a implantação dessa infraestrutura subterrânea, né? E aqui, primeiramente, eu vou me dirigir ao Pedro Lucas, né? A gente tem atualmente em curso uma tomada de subsídio para a regulamentação do artigo 7º do regulamento da Lei Geral das Antenas, que dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações e implantação conjunta com outras utilities. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa consulta pública, qual é o objetivo, como que o Ministério das Comunicações tem olhado essa problemática, né, em todas essas esferas, por favor. Obrigado, Felipe. Bom dia. Agradeço, primeiramente, só para agradecer o convite para participar mais uma vez deste evento. Obrigado pela oportunidade também de esclarecer e expor um pouquinho melhor os objetivos da tomada de subsídio.
Voltando um pouquinho no tempo, a gente vê assim, quando eu voltei aqui ao Ministério agora em 2020, mas eu tive a chance de participar do Ministério também no passado e contribuir para a elaboração da lei. E qual que era o nosso propósito, né? Quando a gente estava lá propondo e discutindo a elaboração da lei, a gente via 3 grandes eixos, né? A gente via a questão, e acaba que a lei recebeu esse nome por conta desse eixo, que era parte do licenciamento de antenas, da implantação de infraestrutura de ERBs, né, de estações de radiobase. A gente tinha um outro grande eixo, que era o direito de passagem, que também a gente entende que foi uma grande vitória. E o terceiro eixo era o que a gente chama de facilitação da implantação de infraestrutura de telecomunicações baseada na ideia de implantação conjunta, né, o que, pelo menos internacionalmente, se convencionou chamar de DIG-ONS. Né? Então, você implanta a infraestrutura de telecomunicações de maneira concomitante à realização de uma obra, né, uma obra civil. Bom, posteriormente, o decreto veio a definir, o decreto 10.480 veio a definir quais são as obras de infraestrutura que são consideradas de interesse público e que, portanto, estariam sujeitas a essa obrigação de implantação de infraestrutura de telecomunicações de maneira concomitante, conjunta à realização da própria obra. Tem uma lista, entre elas saneamento, dutos de hidrocarbonetos, transporte público, rodovias, com a exceção de que, se eventualmente for uma obra de duplicação, o gestor da obra pode demonstrar a inviabilidade de implantação de infraestrutura nesses casos de duplicação. No caso de transmissão de linhas de transmissão de energia elétrica, se forem exclusivamente destinadas a campos offshore, também existe essa exceção, mas, de maneira geral, as obras estão todas sujeitas a essa implantação conjunta. E no que consiste a implantação conjunta? É basicamente a ideia de que, no momento da realização da obra, você já instala a infraestrutura necessária para a exploração de uma rede de telecomunicações. E aí a gente está falando de infraestrutura passiva quanto infraestrutura ativa. Né? Então, no limite, a gente está falando não só de dutos, caixas de passagem, elementos dessa natureza, mas, eventualmente, a própria fibra ótica e algum outro elemento ativo de eletrônica. A tomada de subsídios é importante pela seguinte razão, porque, da maneira como a implantação conjunta foi concebida, pelo menos aqui no Brasil, ela entende que a responsabilidade pela implantação da infraestrutura de telecomunicações é do gestor da obra. Significa que é ou um órgão público, diretamente responsável pela execução, por exemplo, só para dar um exemplo, DENIT, por exemplo, ou é alguma concessionária, permissionária e autorizatária. Mas, invariavelmente, vai ser um gestor que não é do setor de telecomunicações. E isso parte de um conceito também de vários estudos internacionais e da realidade internacional de que, olha, não funciona você fazer iniciativas de implantação conjunta em que você coloca 2 atores com interesses contrapostos no mesmo canteiro de obras. Então, a ideia é que o dono da obra, o gestor da obra, ele também é o dono e do processo de implantação da infraestrutura de telecomunicações. E aí, qual que foi a preocupação e por que veio o decreto e a lei de antenas? Veio para garantir que essa infraestrutura que for implantada, de fato, é útil para o setor de telecomunicações. Então, a gente está falando de um gestor que não é do setor de telecomunicações, responsável por implantar uma infraestrutura de telecomunicações, e aí a tomada de subsídios é exatamente para tentar especificar, colher o que seriam as especificações mínimas dessas redes a serem implantadas nesses diferentes tipos de infraestruturas. E aí, como funciona o processo? Bom, o gestor da obra ele é o responsável, e ele teria que implantar de acordo com essas especificações, e essas especificações são o objeto da tomada de subsídios que a gente colocou, que a gente publicou e divulgou, e conta bastante com a colaboração de vocês. Num segundo momento, Felipe, em não havendo interesse do gestor da obra pela implantação da infraestrutura, caberia, então, aqui ao setor de telecomunicações realizar um procedimento de chamamento de interessados. Aí, nesse caso, a implantação, e se em havendo interessado, a implantação seria feita diretamente por um prestador de serviço de telecomunicações. Só para complementar, a gente enxerga que esse processo de especificação técnica mínima das infraestruturas de telecomunicações a serem implantadas pelo gestor da obra, a gente espera conseguir concluir isso até o final do ano. O segundo passo seria regulamentar esse procedimento de avaliação, verificação de interessados. Não, muito bom. E até aproveitando o gancho, eu queria entender como que
vocês enxergam a importância, né? Primeiro, das redes aéreas. A gente tem um grande problema que hoje as redes aéreas são demonizadas, mas ela é essencial para a universalização das redes, né? E aí, nesse sentido, como os postes sendo esses ativos essenciais para a universalização, como é que a gente consegue juntar tudo isso, né? E aí, voltando, né? Temos uma demanda atual para enterramento e futura. Mas, olhando a estética urbana, custos, segurança, a minimização de interferências, como é que a gente consegue coordenar tudo isso, né? Porque a infraestrutura subterrânea ela é um tanto quanto mais custosa, né? E a gente precisa levar a conectividade a todos, né? E aí, como é que a gente coordena essas demandas? Você poderia falar um pouco sobre o entendimento de como que a gente consegue organizar essas duas frentes? Bom, os postes eu acho que já foi objeto até de outro painel e de outras falas aqui até dos meus chefes, né, ao longo deste evento. Então, acho que a questão dos postes, eu acho que a gente está próximo de estabelecer uma diretriz bem interessante. E aí eu acho que o poste a gente consegue resolver até por conta do histórico acumulado de reflexão e de negociação, nem sempre muito tranquila, com o setor elétrico. Quando a gente passa para o enterramento, ele aparentemente, como você havia mencionado, Felipe, ele aparentemente aparece como uma solução. Mas eu fico também bastante preocupado e eu fiquei bastante, na verdade, surpreso com a estatística que você, ou pelo menos com a informação que você acaba de passar, de que a gestão do subsolo não é muito diferente da gestão da situação, da gestão que a gente encontra hoje nos postes. Enquanto ideia, eu acho bastante meritória a ideia de você tentar regularizar as fiações por meio do enterramento, principalmente se a gente tiver em vista essas soluções de galerias subterrâneas, que servem não apenas a um propósito, mas a vários propósitos, né, no sentido de ser mais eficiente do ponto de vista locativo, na medida que permite compartilhamento de vários setores de infraestrutura. Mas eu fico um pouco preocupado com o custo, né? Assim, como gestor público que sempre está preocupado com o consumidor, com o usuário, eu fico preocupado com o ônus que isso representa para o setor de telecomunicações e, em última instância, para o usuário do setor de telecomunicações. Por isso que eu acho que uma medida, uma diretriz bastante razoável nessa discussão sobre harmonização e regularização de fiações, seja, pelo menos do ponto de vista de enterrado, eu sempre acho que a gente pode começar tratando o fluxo e tentar regularizando gradualmente o estoque. Então, assim, eu sempre vejo, e eu acho que essa é a solução que outros países têm adotado. Novas incorporações, novos desenvolvimentos urbanos, já de partida, já saem com a previsão de fiação enterrada. Agora, aquele estoque que já está de aéreo, aí eu acho que requer uma outra solução. Não, muito bom. E aí, falando desses desafios, né, eu gostaria de provocar um pouco Paulo, no sentido em falar um pouco sobre as vantagens e desafios associados aos sistemas subterrâneos de telecomunicações, em comparação às redes aéreas, e como podemos superar esses desafios para promover uma infraestrutura subterrânea mais eficiente. Pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente o convite da Telcomp, o pessoal da Plenário, amigos aí que eu consegui rever aí no evento. Parabéns pela oportunidade. Bom, esse é fato, né, da importância do poste, né, para o setor, né? Isso não há a menor dúvida. O Brasil aí tem mais de 40 milhões de postes, mas existe um problema que é um problema de conhecimento público, que é o congestionamento, né, de uma boa parte desses postes. Estão falando de quase 20% dos postes estão congestionados. Então, na realidade, é uma questão de você ter um espaço finito para você fazer novas expansões. Isso provoca a discussão de a gente gerar uma alternativa do enterramento, porque para você colocar um cabo a mais, eventualmente você não tem mais espaço, você tem que tirar um outro para colocar ele no lugar. Isso nos grandes centros. Então, do ponto de vista de instalação, uma instalação subterrânea ela é mais robusta, ela é mais durável, ela é mais, vamos dizer assim, segura, e a gente está pensando em alguma coisa não mais imediatista, mas de longo prazo, né? Eu coloco alguma coisa enterrada para durar 20, 30, 50 anos.
O viés negativo da instalação é que ela é mais demorada, né, comparada com a instalação aérea, que ela é muito mais rápida, né, isso todo mundo sabe fazer há anos, mas por esse fato de ter o crescimento desordenado, né, nos postes, a gente enfrenta esse problema do espaço. E esse problema do espaço, na realidade, esse congestionamento aéreo tem que ser resolvido no curto prazo, até por causa do advento do 5G. Né? A gente pode esquecer que o 5G a gente tem a utilização da fibra também, como meio, né, importante da solução. Do ponto de vista de manutenção, né, já é o contrário. A manutenção de uma rede subterrânea ela é muito mais simples, porque a partir do momento que você enterra as fibras, você tem uma operação basicamente nas caixas de passagem, porque a fibra já está enterrada dentro dos dutos. Em compensação, num ambiente aéreo, como os cabos estão expostos à intempérie, aos ventos, às chuvas, ao vandalismo, ao roubo de cobre, né? E a parte toda da informalidade em relação a esse tipo de coisa, que a gente enxerga isso no mercado brasileiro, a manutenção ela é muito mais presente, ela é muito mais onerosa, ela é muito mais cara. Né? Então, de um lado, tudo tem pontos positivos e negativos. Né? De um lado, a subterrânea tem os pontos positivos e o aéreo tem seus pontos positivos e negativos também. Mas, qual é o grande dilema aqui? Qual é o desafio? O desafio é que uma solução enterrada tem um custo muito maior, né, do que o custo de uma instalação aérea. Então, quem vai pagar essa conta? Né? Então, qual é o desafio? O desafio aqui é o seguinte, existe a oportunidade de fomentar mais soluções enterradas, mas a questão do custo é primordial. E quando a gente fala de um custo de uma instalação enterrada, na realidade, se eu colocar como os elementos, né, do enterramento numa vala, né, um duto, né, uma fibra, e o serviço, a obra em si, o duto representa aí 5%, a fibra 15%, mas o serviço, a obra, representa 80%. Então, para você atacar o problema, né, dentro do Pareto, você tem que atacar o serviço, e tem que, na realidade, tentar fazer um esforço para abaixar, né, esse composto, que é o custo da obra, né, que hoje pode estar 300, 400 reais o metro, a gente tem que baixar para 200, para 100 e ser mais competitivo. Né? Então, como desafio, na realidade, que eu proponho aqui como uma das soluções, uma das alternativas, né, até pela empresa que eu trabalho, é a utilização da microtecnologia, né, que são os microdutos, que eu vou tangibilizar aqui ao longo da apresentação, mas são os dutos de diâmetro menor, né, que você, na realidade, tem condições de fazer uma obra mais rápida, de você, na realidade, remover menos terra, e você, na realidade, ter um custo de obra menor, teoricamente um custo de obra menor. Então, divulgar mais a microtecnologia no mercado, escalar mais esse tipo de trabalho, ou seja, fazer mais, né, treinar mais empreiteiras, capacitar as empreiteiras para esse tipo de tecnologia, e com isso, ao longo do tempo, a gente ter uma meta de baixar esse custo de instalação. Essa seria a minha recomendação para superar o desafio do custo. Não, legal. E até aproveitando a sua fala com a questão das novas tecnologias, pode falar um pouco sobre a inovação tecnológica para a implantação da infraestrutura subterrânea, bem como os métodos construtivos que podem ajudar as empresas a reduzir os seus custos e tempo para a implantação. E quais são essas oportunidades e desafios, mais uma vez, né, para promover o compartilhamento de caixas, dutos, da infraestrutura como um todo, entre as diferentes empresas de telecomunicações? Bom, a pergunta é muito pertinente, na realidade, né? Quando a gente fala em compartilhar uma infraestrutura, automaticamente a gente já imagina que a gente vai ter um menor nível de investimentos. Por quê? Ao invés de cada empresa de telecomunicações fazer o seu próprio investimento, né, para aquele determinado fim, né, num ambiente controlado, você tem eventualmente um investimento feito de uma maneira por um atacadista, né, por alguém que vai fazer um investimento inicial, e as empresas de telecomunicações vão ser usuárias dessa infraestrutura. Ou seja, ao invés de eu ter vários CAPEX, vários investimentos por várias empresas de telecomunicações, eu faço isso uma vez só e compartilho com aquele que não fez o investimento, mas que vai ser o usuário daquela infraestrutura. Para tangibilizar esse assunto do compartilhamento, né, da infraestrutura, eu vou tangibilizar aqui com um exemplo, né, que eu vou me permitir aqui mostrar para vocês, que é um exemplo de um agrupamento
de dutos, de microdutos, onde vocês podem perceber aqui que um duto tradicional de 40 milímetros deu espaço a vários microdutos dentro dele. E esse tipo de agrupamento de microdutos permite que cada operadora ou cada empresa de comunicações, seja competitiva, seja um data center, possa escolher uma dessas vias para utilizar, e dentro dessa via você consegue passar suas fibras com cabo tradicional ou com microcabo. Então você vai falar, pô, mas qual é a capacidade de um microduto em relação a um duto tradicional, né, que é muito menor, né? Isso aqui na realidade não vai ter capacidade, né? Não, na realidade, com o avanço da tecnologia, se você passa um cabo tradicional, você pode passar aqui 36, 72 vias, mas com microcabo você passa até 288 por duto desse, por microduto desse. Ou seja, vezes 7, que é essa configuração aqui, eu tenho uma capacidade quase infinita. Se você colocar isso do ponto de vista de separação por cores, cada empresa poderia usar um desses dutos e ter acesso na caixa, na mesma vala, à sua via de transmissão da fibra. Ou seja, eu já estou compartilhando esta infra entre várias empresas dentro da mesma vala, onde cada empresa tem acesso ao seu próprio duto, que separado por cor, cliente separado por cor, e você sopra a fibra na caixa de passagem, na caixa de derivação de caixa de passagem, para que você possa ter acesso e você possa ter autonomia em relação a isso. Qual que é o desafio, né, na realidade, para a gente partir para uma solução dessa de microtecnologia? O primeiro desafio, no meu ponto de vista, é homologar essa solução perante todos os players do mercado, né? Sejam eles as empresas, as comunicações, sejam as agências, dentro da Anatel. Na Anatel, a gente vem desde 2019, né, fazendo um trabalho, né, com o pessoal da área técnica para poder apresentar, né, e divulgar essa tecnologia. Eu acho que a gente está avançando nas conversas. Dentro da própria Telcomp, a gente tem feito alguns trabalhos, né, Felipe, para poder divulgar isso. E aqui na plateia, eu já tenho contatos com clientes, né, que já utilizam a microtecnologia já há muito tempo e que são grandes conhecedores disso, que estão aqui presentes, né, e que podem dar um depoimento positivo em relação a isso. Então, a primeira coisa seria a homologação desse produto, né, no mercado brasileiro de infraestrutura. E o segundo desafio seria encontrar qual é essa empresa que vai fazer o investimento, né? Qual é vamos dizer assim, o atacadista que vai colocar o dinheiro na mesa. Essa empresa, que a gente chama hoje, no jargão aqui, todos já conhecem, que seria empresa de infraestrutura neutra, ela vai cuidar do investimento, ela vai fazer o gerenciamento da demanda, quem entra e quem sai aqui nos dutos, e vai fazer a manutenção e a zeladoria dessa infraestrutura ao longo do tempo. A comparação é muito simples, né? Você tem um prédio, né, com vários apartamentos, né? A incorporadora, a construtora fez um investimento, eu quero morar naquele edifício, eu vou alugar um apartamento, eu vou decorar aquele apartamento do jeito que eu quero, ou seja, você pode passar aqui no seu apartamento que você quiser, você pode fazer a gestão disso. E tem uma zeladoria no condomínio, né, que você paga para manter o prédio em boas condições para você viver e viver bem. É como se fosse uma utilização horizontal daquilo que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia. Acho que com isso eu fecho ali o assunto, e no final do dia eu estou o quê? Minimizando investimentos, né, e otimizando os recursos para o mesmo fim. Não, legal. Estimulando, né? Eu acho que essa solução ela não se aplica apenas a atacadistas, né? A gente pode pensar em grupos de empresas fazendo uma parceria e utilizando-se dessa infraestrutura. Tem alguns projetos aí que a gente vem coordenando e acompanhando todo o desenvolvimento, aonde você tem uma infraestrutura 100% compartilhada, né? E existe um desafio, como que eu organizo isso, né? Temos até uma proposta de zeladoria similar à do poste para essa ocupação compartilhada, e seria um modelo, né? Aí, um duto desse, cada microduto seria de uma empresa, onde ela seria responsável por ele, e no caso da necessidade de uma manutenção, a gente poderia aí chamar esse zelador para organizar essas ações. Mas são soluções como essas que a gente consegue minimizar, né? E até na ocupação do subsolo. Quando você faz a referência, né? Você tem aí o agrupado, que seria basicamente um duto de 40 milímetros, aonde você tem mais 8 dutos
que é o equivale a um duto de 40 milímetros, né? Então, é muito bom. Né? E aí, até falando sobre essa questão, a gente tem um desafio muito grande no sentido de padronização, né? Como você mesmo disse, a gente tem que buscar a homologação de produtos, novas tecnologias, mas cada município ele acaba entendendo de uma forma, cada cidade ela quer trazer as suas regras, mas não existe um padrão, né? Até eu cito um exemplo, né? São Paulo tem uma especificação para você fazer uma construção de uma infraestrutura subterrânea. Guarulhos, que é basicamente uma extensão de São Paulo hoje, é outra. E todo esse processo de licenciamento, projeto, tudo isso, é muito árduo. E, nesse sentido, como que... E aí, linkando com o deputado Domingos Neto, como o Poder Legislativo pode apoiar, aí, colaborar com o setor privado e os órgãos reguladores para incentivar a utilização dessa inovação tecnológica na infraestrutura de comunicações, melhorando o serviço e a ampliação da conectividade? Quero, antes de entrar no tema, agradecer aqui ao Luiz Henrique, da Telcomp aqui, por causa do PRA, pelo convite. Eu também que sou aluno do IDP, então, voltando aqui à casa, meu mestrado aqui. E aqui também a presença do conterrâneo meu, Roberto, da Brisanet. Bom te ver, que eu vou citar um exemplo que ele está acompanhando também. Bom, a importância do Poder Legislativo, sobretudo do Congresso Nacional, no tema para garantir a padronização, é que boa parte das regulamentações específicas que estão tratadas aqui, elas são verdadeiramente prerrogativas de legislação municipal. Isso delegado pela Constituição, pelo Estatuto das Cidades, e que para que a gente não tenha uma guerra entre municípios, cada um com sua regra, onde a estrutura das empresas de telecomunicações teriam que construir um grande desafio de entender a realidade local de cada caso, é que precisa se ter uma legislação federal que ela não pode entrar nas especificidades, como eu já disse, pela prerrogativa de legislação ser municipal, mas ela pode indicar diretrizes macro que garantam a padronização disso. Isso deve iniciar muito em parceria com o Ministério das Comunicações, que vai estabelecer essas diretrizes, enviar ao Congresso Nacional para que, em lei federal, isso garante também segurança jurídica, para que não fique refém apenas de decreto, que eventualmente muda ministro, muda presidente, pode ficar mais facilmente ser mudado isso gerar mais insegurança jurídica para o setor, e ter uma lei federal estabelecendo essas diretrizes dará uma outra segurança para todos, né, Carlos? No sentido de que agora vocês podem entender qual é a segurança jurídica para entrar no setor. Eu quero só entrar especificamente no subterrâneo, porque eu acho que essa é a meta a ser atingida. O mundo inteiro, os países mais desenvolvidos, você não vê cabeamento nem elétrico em postes. Então, nós temos que sonhar com um país onde o poste só seja para iluminação. E isso é a meta a ser alcançada num futuro que a gente tem que buscar. Um exemplo que eu posso apresentar a vocês, e isso com conhecimento de causa que está acontecendo na minha cidade, é que nós estamos retirando toda a linha de baixa tensão, jogando para o subterrâneo, como também todos os cabos que estão nos postes, deixando apenas média tensão em cima. Mas você pergunta sobre financiamento. Esse financiamento está acontecendo em algumas formas. Quando eu coloco a energia, a parte elétrica, dentro do mesmo projeto, isso segue a questão de usar a obra para colocar a parte de tecnologia e comunicações junto, o município já passa a ter um recurso que é o recurso da CIP, que os municípios já têm financiamento para isso. 2, quando se trata de convênio federal urbano, a legislação já exige, isso já é uma realidade, qualquer convênio que um prefeito faça com o Ministério das Cidades para pavimentação no seu município, já é obrigatório estar dentro a calçada. O que antigamente o município fazia só o asfalto ou o calçamento e não fazia calçada, isso já não existe mais. Todos os convênios federais com o Ministério das Cidades, eles são fiscalizados pela Caixa Econômica, e a Caixa Econômica exige
a calçada e a calçada acessível. Então, isso aí é uma outra fonte de financiamento. E o terceiro é o saneamento. Depois do marco do saneamento, nós estamos ampliando no Brasil inteiro o financiamento, inclusive com o setor privado, através das concessões, na área de saneamento. Se o município tem essas 3 fontes de recurso, precisa estar apenas muito bem alinhado com o setor para que nessas infraestruturas se aproveite para fazer o subterrâneo. O que é que nós estamos fazendo nossa cidade, que eu quero trazer para vocês, que a gente possa fazer como exemplo? Na verdade, nós criamos, inclusive, uma PPP, onde um concessionário é o responsável, como você falou, de ter uma pessoa para fazer a zeladoria. Nós temos um concessionário que ele ajuda, quando a gente vai fazer a obra da calçada, nós exigimos, e aí também num compromisso urbano-ambiental, que na ampliação dos passeios a gente deixa um espaço, que é um espaço que é coberto por grama e por plantas, a gente não deixa colocar concreto, e nesse espaço a gente está colocando o concessionário para ter o serviço de tirar todos os cabos e jogar para baixo. Acho que o Roberto talvez a gente já esteja tirando os cabos. O Roberto ele passou cabo na minha cidade toda. Então, a gente vai tirar o cabo do Roberto e vai jogar para baixo. Qual é o interesse do concessionário para ele fazer esse investimento? É que nós damos também, nessa condição, ele vai ter uma rede neutra, que é operada por ele para qualquer ampliação futura e vai entrar também no mercado. Então, nisso, a gente já iniciou em muitas ruas. Nós estamos aproveitando todas as obras de saneamento, todas as obras de pavimentação e usando o recurso da CIP do elétrico para puxar a área de telecom para dentro. Por que a CIP? Porque nós estamos usando o recurso da CIP, que é da iluminação pública, para trocar a lâmpada velha pela lâmpada de LED. Então, na operação de troca da lâmpada, a gente está colocando um poste inteligente, que inclusive nós estivemos em Israel aqui com o Thomas Fuchs, com a Datarai, com a Telcomp, vendo várias iniciativas de postes LED com a internet das coisas, com inteligência para fazer internet de 5G, segurança. E usando o recurso da iluminação pública, a gente está aproveitando e já tirando todo o cabeamento de fibra ótica dos postes. Isso é uma iniciativa que possa servir de modelo para ser corrigido, para ser melhorado, e que a gente possa tirar como piloto para tentar colocar como um padrão de quais são as diretrizes a serem atingidas. Nós estamos aumentando nossos passeios, nós estamos transformando a cidade em uma cidade mais verde, e nós tomamos uma decisão de não fechar a calçada, porque estando com grama fica até mais fácil no futuro fazer uma manutenção. Então, só nesse sentido. Não, muito boas iniciativas. Na verdade, linka até um pouco com algo que eu ia comentar com você, no sentido de como é que a gente pode buscar meios para baratear essa infraestrutura, né? Porque hoje, dentro do que a gente tem, muitas vezes a gente tem obras que são compartilhadas, mas nem tanto. Você tem uma demanda pública, onde ela vai, faz a sua obra, depois vem a elétrica, faz a sua obra, e depois vem as teles e faz sua obra. Ou seja, gastamos 3 vezes. E aí, nesse sentido, até voltando à pergunta, essa padronização, criar diretrizes que impulsione os municípios, cidades, estados, a organizar essas obras, até como o próprio Pedro comentou, buscar uma padronização de demanda para que todos participem no mesmo momento, e não todos façam uma obra concomitante à outra, que fica um absurdo de caro, fora o impacto ao município. Você imagina, na porta da sua casa, 3 obras ao longo de um ano, com o mesmo fim. E aí, dentro disso, o Poder Legislativo ele pode ajudar nesse sentido, e trazer essas experiências junto ao setor, junto à agência, para que a gente discuta e desenvolva um pouco. E aí, nesse sentido, como que você vê essa interação?
porque a gente precisa trazer mais o setor público, olhando as dores das empresas e buscando aí, em conjunto, melhorias no tempo de obra, que é um drama também, né? O processo de obtenção de licença, e o custo disso para organizar com todos os agentes. Bom, sobre custo, eu falei aqui de algumas fontes, né, que a gente aproveita para atender a outra. Falei da CIP, falei dos convênios federais que já são uma realidade, e o aumento do investimento em saneamento, que essa é uma realidade nacional depois do marco do saneamento. Sobre a regulamentação, defendo que seja em lei federal, para que ela não seja facilmente mutável, e uma sugestão que eu já faço que o Ministério possa colocar nas suas diretrizes: como é que você vai obrigar o município a que ele entre na discussão da unificação desse serviço? É a gente tentar colocar na lei uma obrigação de como é o município quem dá o alvará de construção. O alvará só sairá com o requisito de que o prestador da obra mostre que comunicou à Companhia de Energia Elétrica, comunicou aos órgãos das concessionárias de telecomunicação, comunicou às empresas que está fazendo a obra. Então, a forma da gente tentar colocar, a minha sugestão, é que seja no alvará de construção, que as empresas, quando vão solicitar para fazer qualquer investimento desse tipo, ele tenha que demonstrar que comunicou a todos os demais: eu vou fazer essa obra e convido vocês a aproveitarem esse momento para implementar a infraestrutura. E o município só daria o alvará com essa condição. Assim, você garante que exista a conexão entre os interessados. Essa é uma sugestão minha, mas é evidente que o Ministério está estudando isso, inclusive em outros países, como aqui já foi abordado, mas era a gente tentar isso, colocando em lei federal, a gente garante que todos os municípios tenham que cumprir para garantir um mínimo de padronização nisso. Não, muito bom. Bom, estamos aí já a ponto de estourar o tempo do nosso painel, então eu gostaria aí de encaminhar as considerações finais, começar com o Paulo. Paulo, por gentileza, suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade da Telcomp. Obrigado, Luiz, pelo convite. Gostaria de ser convidado para os próximos. Achei o painel muito enriquecedor, muito construtivo. Gostei do modelo de negócio da sua cidade. Junto com o Dr. Roberto ali, gostaria de fazer parte aí dessa parceria com o nosso amigo Tecnologia. Eu acho que minha consideração final é o seguinte: para a gente inovar no setor, o meu mote aqui é a gente promover, né, o uso da microtecnologia, né? A gente tem que estar alinhado ao que tem de mais moderno no mundo e tentar fazer melhor do que os países desenvolvidos e criar uma padronização aqui para criar escala, para a gente não trabalhar com uma coxa de retalhos. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu não posso ter 5.500 cidades com padrões de construções diferentes. A gente não cria escala, a gente não tem uma metodologia, né? Não tem uma norma. Eu concordo perfeitamente com isso, porque a gente conseguiria normatizar isso e fazer isso de uma maneira mais escalável, aí o preço automaticamente você reduz. Então, é um processo educacional, na realidade, em relação a novas tecnologias para inovar o setor. Logicamente que isso tudo vai fazer com que as obras sejam mais eficientes do ponto de vista de execução, mas mais do que isso, quando a gente trabalha com esse tipo de tecnologia aqui, eu tenho, vamos dizer assim, um menor impacto ambiental, né, porque fica claro, eu interfiro menos na sociedade, né, porque eu não vou atrapalhar o trânsito, não vou atrapalhar a comunidade, vou fazer isso de uma maneira muito mais rápida e com uma governança mais sofisticada, vamos dizer assim, para que aquilo se inicie e termine no prazo, né, com garantia de qualidade. Isso está em linha com a convergência do nosso ESG, né, tanto no E, no S e no G. Então, uma obra mais limpa, mais clean, né, com menos impacto ambiental e menos impacto para a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Pedro Lucas, por gentileza. Felipe, obrigado. Agradecer mais uma vez. Luiz, muito obrigado pelo convite. Gostei bastante das considerações do senhor deputado. Eu queria deixar bastante tranquilo e saber que esse é o espírito, né, da lei de antenas, de maneira geral, e desse dispositivo em particular, que trata das especificações mínimas. A lei de antenas ela tem essa pretensão, né?
ela está calcada no princípio de que a gente está legislando sobre telecomunicações, que aí é competência privativa da União, mas esse poder legislante, essa atuação da União, acaba tendo repercussão sobre obrigações e procedimentos que são adotados no âmbito municipal, né? É o caso da gestão do solo e do subsolo. Então, assim como no caso do licenciamento de antenas, que gerou todo um movimento e toda uma mobilização no sentido de adaptação de leis e procedimentos municipais, a gente entende que a gente entregando uma regulamentação, deixando claro qual é a especificação técnica mínima da infraestrutura de telecomunicações que tem que ser implantada de forma conjunta, obras de interesse público, a gente entende que a gente consegue fazer um movimento semelhante. E já agradeço aí a dica a respeito desses convênios e desses novos contratos de concessão que estão sendo firmados. É algo que a gente pode fazer uma interlocução interministerial para garantir que já estejam de partida a implantação de infraestrutura de telecomunicações abordada nesses instrumentos. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, deputado, por gentileza. Eu quero apenas agradecer aqui a Telcomp mais uma vez pelo convite, a você, Felipe, Pedro, Paulo, por esse painel que eu acho importantíssimo, reforçar que a segurança jurídica vai estar quando existir uma lei federal que indique essa questão e que nós possamos, como aqui falei aqui de algumas fontes de financiamento que podem ser importantes para que se ajude, mas, sobretudo, a gente conseguir garantir que isso vai deixar as nossas cidades mais limpas, mais bonitas, vai ficar mais fácil para vocês, inclusive, fazerem o serviço de manutenção e para isso, garantir que as concessionárias possam ter condição, as empresas também, de prestar um melhor serviço. Tenho certeza que a gente conseguindo tirar isso do papel, isso vai melhorar muito o setor de telecom e, sobretudo, para o consumidor no Brasil inteiro. Não, muito bom. Bom, gostaria de agradecer a todos. É um tema amplo, né? A gente está começando a falar sobre isso. Daria para falar sobre isso um dia inteiro, né? Diversas soluções, encerramos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e uma continuação para todos.